salve torcedores e torcedoras de ouro! Vamos analisar essa premiação da Bola de Ouro. Antes de começar, eu tenho que pontuar algumas coisas muito importantes. Primeiro, a palavra analisar. Analisar, tá? Vamos analisar o que houve, o que aconteceu, por que aconteceu. Vamos analisar os candidatos. Vamos analisar como essa câmera deveria estar um pouquinho mais para cá. E vamos fazer toda essa análise. Quero comentários de todos vocês aqui embaixo. Lembrando que o ponto contra está aqui para somar conteúdo para vocês e não para mudar a opinião de vocês. Até porque a gente não vende a verdade. A gente vende conteúdo para poder somar com você. Chegue você mesmo à sua própria conclusão de quem merece esse prêmio da Bola de Ouro. Também no final do vídeo vai ter alguns comentários sobre o sistema de premiação da Bola de Ouro e a relevância da Bola de Ouro. Então fiquem até o final do vídeo, tá? É importante lembrar que esse roteiro foi feito por mim, então não quer dizer que todos os participantes do Ponto Contra concordam com o que eu vou falar aqui. Vamos começar sobre o campeão. Rodri, campeão da Premier League, seleção da Premier League. Título da Supercopa da UEFA, título da Eurocopa, título do Mundial de Clubes. O Fluminense dificultou, né? Lembrando que a Supercopa é um só jogo. Ele não é seleção da Champions League, é importante pontuar isso. Eu descobri isso ontem, eu não sabia. Ele teve uma derrota sua temporada inteira. Cara, isso é absurdo, viu? O Rodri foi muito bem. Melhor jogador da Eurocopa. E aí vamos para os nossos pontos negativos. Todos os nossos candidatos teremos pontos positivos e negativos com base no que eu notei e no que vocês falaram nas mídias sociais aí. O que acontece? Cara, muita gente dizendo que o Rodri vai conseguir ser melhor do mundo só dando passe pro lado. Loucura, né? O Rodri, dos três candidatos, é o jogador com mais passes decisivos. 104 passes decisivos contra 73 do Vinícius, 91 do Bellingham. Lembrando que o Rodri é volante, ele atua pra cá. O Bellingham e o Vinícius atuam pra cá. Um passe decisivo pro Vinícius ou pro Bellingham é um passe pra frente. O Vinícius ele só precisa puxar pro lado e tocar que já vai ser um passe decisivo. Para alguém que tá bem aqui, gente, um passe decisivo tem que quebrar umas duas linhas ou pelo menos dois marcadores. Então é bem mais difícil pro Rodri. Grandes chances criadas, o Rodri tem 11, o Vini 17 e o Bellingham 19. É claro que também a posição do Rodri com a do Bellingham e do Vinícius influenciou bastante. Criar uma grande chance para eles pode ser só dar um drible ou então dar um passo pro lado. Quanto pro Rodri, ele tem que fazer todo aquele negócio mais difícil. Dribles certos, o Rodri teve 66, o Vinícius 128 e o Bellingham 109. Mas olha só, o aproveitamento do Rodri é o melhor de todos, 73%. Quer dizer que o Rodri erra menos dribles do que todos os outros, apesar de ter feito menos. E é claro, isso é porque o Vinícius é um atacante que tenta muito mais dribles. É características de jogo. É difícil de avaliar jogadores de posição diferente. E aí tem um que é muito interessante e esse eu concordo. O Rodri não foi o melhor jogador da Euro. Eu concordo, na minha opinião foi o Dani Olmo. Só que o que acontece? O Rodri ganhou o prêmio. Eles votaram, o prêmio tá lá, tá na mão deles. Se você for na casa do Rodri, tá lá o prêmio. E na hora que o pessoal vai votar, é levado em consideração que o Rodri é o melhor jogador da Euro. Parem de dizer que ele não é. Não é, isso é um e se. E eu concordo com o pessoal, mas vamos de e se, porque isso acaba sendo um contraponto contra o Vinícius. Nas oitavas de final da Champions League contra o Leipzig, o Vinícius comete duas agressões, sendo uma delas no rosto, seguidas num lance sem bola. O árbitro não olha e o VAR não chama. Cara, só para fins de comparação, o Rodri fez uma graça dessa no começo da temporada, pegou 3 jogos de suspensão. Vamos diminuir o nível da agressão do Vinícius e colocar no mesmo nível do Rodri. 3 jogos de punição, 3 jogos da Champions. Vinícius é expulso contra o Leipzig. Será que o Real Madrid passa do Leipzig? O Real Madrid vai pegar o City, levando em consideração que o Real Madrid empatou 2 jogos contra o City para passar. Não ganhou. O Real Madrid vai enfrentar o City sem o Vinícius. Será que passa? O Real Madrid vai enfrentar o Bayern, primeiro jogo sem o Vinícius. E o Vinícius fez 2 naquela ocasião. O Real Madrid ia passar? E aí a gente poderia estar tirando o título da Champions do Real Madrid por causa de um e se. E a gente sabe que o Vinícius não estaria lá se não fosse a Champions. Aí, pô, Zé Mito, o Real Madrid é o dono dessa competição.
eles iriam ganhar mesmo com o Vinícius suspenso. Mas sabe o que aconteceria? O Vinícius perderia 4 jogos e mais 5 participações para gols. Ele não seria mais o melhor da UEFA, seria o Bellingham. Então esse "e se" não entra para os fatos de competitividade da votação. Não entra. Eu não vou falar aqui, o Vinícius só ganhou a Champions porque ele não foi expulso, então eu não vou votar no Vinícius, não considero que o Vinícius foi bem. Não vou fazer isso. Ele tá com o prêmio de Champions League, não só isso, ele tá com o prêmio de craque da UEFA. Ele foi o melhor da competição. E eu vou levar isso em consideração quando for votar nele, é claro. Muitos brasileiros, cara, vocês, eu tô generalizando porque acho que 80 ou 90% da mídia tá indignado com essa premiação. Então me desculpem se vocês se sentiram ofendidos quando eu falar vocês. Mas muitos falaram assim, o Rodri não foi nem o melhor da Premier League. O Vinícius também não foi. Esse é um contraponto contra o próprio Vinícius. Ou nesse canal nós chamamos de ponto contra. Mas tem uma diferença, ele foi seleção da Premier League. E aí tem uma coisa que é muito interessante, o pessoal fala, o Rodri fez uma temporada pior do que a passada e conseguiu o prêmio. É porque aquele prêmio era muito mais concorrido. Um jogador não pode deixar de ganhar um prêmio porque ele fez uma temporada melhor no ano passado. Isso não existe, gente. É claro que não existe. Já teve gente pedindo pro Neymar estar entre os melhores ali em temporadas que ele piorou. E pode acontecer. Porque o prêmio, esse prêmio, a concorrência desse prêmio é incomparável com a do prêmio passado. A Champions League, onde teve tríplice coroa com o De Bruyne decidindo Premier League, o Rodri decidindo Nations e Champions League, o Haaland fazendo mais 70 participações para gols. Alguns malucos que acharam que a Copa do Mundo estava valendo e votaram no Messi, é incomparado com a competitividade desse prêmio. E todo mundo sabe disso. Então, isso não vai invalidar. O Modric, quando ganha o prêmio de melhor do mundo na Copa de 2018, tem 2 pontos até pro Rodri dessa temporada. O Modric, pra mim, não foi o melhor daquela Copa do Mundo. Mas o prêmio tá com ele. Ele não foi o melhor da Croácia, pra mim, que é o que muitos dizem. O Rodri não foi o melhor da Espanha. Pra mim, o Modric não foi o melhor da Croácia. E aí ele ganha o prêmio por causa disso. E aquela não é a melhor temporada do Modric. A temporada que ele ganha a Champions League em 2022 com o Benzema e o Vinícius, com aquelas assistências que ele deu pro Rodrigo absurdo, foi muito melhor. E ele não ganhou o prêmio lá. É competitividade, né? Vamos para o nosso craque brasileiro, o Vinícius Júnior, título da La Liga, título da Champions League, título da Supercopa. A Champions League ele foi seleção da Champions League e craque. E é isso. Vocês perceberam que quando eu falo pontos positivos do Vinícius, ele vai ser o que vai ter menos dos 3 candidatos. Agora vamos para as notas negativas aqui que ninguém está falando. 0 artilharismo, 0 líder de assistências, 0 em participações para gols, e isso eu falo que ele não foi o melhor em nada. Não existiu uma competição em que o Vinícius tem alguma estatística que ele foi o melhor. Ele não foi o melhor em dribles em nenhuma competição, ele seleção da competição, de campeonatos relevantes, falando Copa América, La Liga e Champions, que ele disputou, ele entrou só no da Champions. O da La Liga ele fica fora justamente, infelizmente, ele teve 2 lesões. E quando eu vi a seleção do SofaScore, o Vinícius não estava lá, eu achei estranho. Mas lá tem uma nota de rodapé dizendo assim: não colocamos jogadores com menos de 60% dos minutos da competição jogados. Então se você pegar os minutos da competição, que é 90 minutos vezes 38, o Vinícius jogou menos do que 60%. Então ele fica de fora, infelizmente por lesão, de uma forma totalmente cabível. E olha só, a seleção da La Liga era 4-4-2. Ele tinha 4 espaços para entrar. Podia entrar como meia direita, meia esquerda, centroavante, centroavante. 4 vagas e ele não conseguiu entrar nessa seleção da La Liga. Copa América, horrível. Ele não é bom, ele não é medíocre, ele não é ruim. Ele é horrível, ele é horrível. O Brasil se ajeitou para jogar para ele, o Brasil arrumou o time para ele e a primeira fase decisiva ele não estava lá. Porque ele foi suspenso após reclamar com o árbitro, tomar amarelo. Ele foi suspenso por dar um tapa na cara do James Rodrigues depois de levar um banho porque ele achou cabível. E aí todo o projeto do Brasil de jogar pro Vinícius foi por água abaixo. Foi eliminado numa competição de Copa América onde ele joga pela seleção brasileira. Vamos lembrar que na última Copa América o artilheiro foi da seleção brasileira, que foi a penúltima, na verdade, não essa. Foi o Neymar jogando em sua ponta esquerda. E antes dessa, o Everton Cebolinha foi um dos grandes craques, porque é fácil
jogar a Copa América pelo Brasil. Muito fácil jogar a Copa América pelo Brasil. Além de não ter nenhuma estatística dominante, eu queria colocar 2 pontos aqui que são incabíveis pra mim, minha opinião. Aí deixe nos comentários se vocês acham cabível, tá? Que ninguém tá falando, que eu acho que impede um jogador com os números do Vinícius ser melhor do mundo. Eu não sou a favor de um cara ser o melhor do mundo só tendo participado da seleção de uma competição. Eu sei que ele foi o craque da Champions League, e isso é indiscutível. Ele foi o cara mais decisivo da Champions League. Mas ele entra na seleção da Champions League e não entra em mais nenhuma seleção. E eu não acho que é cabível você dar o prêmio de melhor jogador de toda a temporada por causa de uma competição. E eu não sou a favor de um atacante ser melhor do mundo onde no seu próprio clube o meio-campista do seu time o supera em gols e assistências. O que é um negócio bem complicado, porque aquele meio-campista está fornecendo assistências para o Vinícius. E vamos dizer que o meio-campista Bellingham estaria fazendo os gols que o Vinícius faria. E o Vinícius estaria dando as assistências, né? Mas o Bellingham superou ele nisso. Então eu acho que essas duas coisas são incabíveis para o melhor do mundo. Minha opinião, tá? Não sou eu que dou o voto. Aí vamos pro Bellingham. Esse aqui é meu candidato. Eu vou dizer logo, esse aqui é meu candidato a melhor do mundo. Título da La Liga, craque da competição, ele também é seleção da La Liga. Título da Champions, não é craque da competição, mas ele é seleção da Champions League. Assistência na final da Champions e assistência na final da Eurocopa. Jogador importante que não treme em jogos decisivos. E título da Supercopa, igual o Vinícius ganhou, né? Quando a gente vai para os pontos negativos do Bellingham, a gente vai falar que ele fez uma Eurocopa medíocre. Eu escrevi aqui Copa América. O Bellingham foi medíocre na Copa América. Olha a loucura. Quando a gente vai falar dos pontos negativos do Bellingham, a gente vai falar que a Eurocopa dele foi medíocre. E eu acho isso gigante, viu? Se eu vou falar mal de alguém e eu falo assim, é porque bem aqui ele foi médio, nota 6 ou 7. Isso é gigante. Porque esse é o ruim dele. Esse foi o ruim do Bellingham na temporada. E, alguns brasileiros são de sacanagem, né? Falam que o Bellingham sumiu nas fases decisivas da Champions League. Cara, o Bellingham ele dá assistência contra o Leipzig. Contra o City, o Real Madrid vem com a proposta muito mais se defender. Ele entrega o defensivo que precisa. Contra o Bayern é uma proposta física, ele corre o campo inteiro como precisa. E contra o Borussia também é algo mais recuado, ele entrega defensivamente, depois que abre o placar ele sobe para o ataque e ele dá assistência para o Vinícius. O Bellingham não existiria o gol do Vinícius, porque ele rouba a bola, já no final do jogo, tá correndo o campo inteiro, rouba a bola e deixa o Vinícius sozinho com o goleiro. Então eu não consigo apontar erros na temporada do Bellingham e por isso ele é meu candidato a melhor do mundo. Agora eu vou fazer umas comparações com os três, que eu vou chamar essa de epípetos. Vamos dar epípetos aos 3 jogadores caso eu pudesse, caso eu fosse alguém relevante nesse mundo, né? Se eu fosse dar um epípeto pro Rodri, eu diria o invencível. O cara fazer uma temporada e perder só um jogo é algo gigante. Não lembro de ter visto um candidato a melhor do mundo que só tenha perdido um jogo, cara. É muito difícil. Você tem um volante que te entrega defensivamente, entrega na construção, dá o apoio das assistências, ele consegue fazer gol e ele dribla bem. Cara, é o volante mais completo que eu já vi jogar, tá? O Rodri, ele é o físico, ele é o técnico, ele é o mental, ele é o tático. É difícil de encontrar esses 4 numa posição, e eu não tô nem falando volante, qualquer posição é difícil encontrar esses 4. E a ideia que o Rodri vende pra gente dessa temporada é que tenha o Rodri no seu time e você não perde. E foi como a Espanha ganhou a Eurocopa. A gente não vai perder, a gente não vai perder na fase de grupos, a gente não vai perder no mata-mata, a gente não vai perder. Se a gente for eliminado vai ser igual o City, vai ser empatando. Perder a gente não perde com o Rodri. O epípeto do Vinícius Júnior, o cara mais decisivo do mundo. Infelizmente com números fracos, por conta de 2 lesões que atrapalharam bastante, o Vinícius não deixa de ser decisivo para o Real Madrid, marcando gol e assistência em todas as fases da Champions, contra Leipzig, contra City, contra Bayern de Munique e contra Borussia Dortmund. E não fique por aí, um hat-trick na final da Supercopa contra o Barcelona e uma partida exuberante do Vinícius contra o Girona,
Não para ganhar um jogo de 6 pontos e colocar o Real Madrid como líder. Uma partida para amassar qualquer expectativa que o Girona tinha de ser um candidato ao título. Uma partida que depois dessa o Girona não vai nem saber como que se joga mais bola e vai cair suas posições. O Girona era um candidato ao título que nem em segundo termina. E o Vinícius fez isso, o cara mais decisivo do mundo. O Bellingham, epípeto pro Bellingham. A perfeição. E é claro que eu boto esse epípeto porque eu digo que ele é meu candidato a melhor do mundo. O Bellingham, ele é um volante que vem do Borussia Dortmund. Chega no Real Madrid, o Real Madrid fala assim: a gente perdeu o Benzema, a gente precisa de presença na área. Ele fala: vou entregar. E aí ele começa entregando gols. O Vinícius se machuca. Aí, não se preocupe, eu vou entregar o apoio. Aí ele tá dando gol, assistência, mas a decisão do Vinícius. O Bellingham começa a temporada decidindo muitos jogos mesmo. Eu acho que ao decorrer da temporada o Bellingham decide mais jogos do que o Vinícius. É claro que com menos holofotes, alguns jogos da La Liga, né? E aí quando chega o Vinícius, a gente precisa de você no apoio. Ele volta a fornecer assistência. Jogos contra o City e o Bayern de Munique, eles correm o dobro da gente. A gente vai precisar da sua consistência defensiva e de sua energia. E ele joga lá, joga nos 90 minutos sem nem suar. E aí chega as fases finais, ele consegue dar assistências ali pro Vini. E a Eurocopa ele realmente deixa a desejar. Mas ele não foi horrível na Eurocopa. Então deixa o epíteto de perfeição para Jude Bellingham. Falar algumas coisas sobre a Bola de Ouro. Vamos lá. A Bola de Ouro ela é votada por jornalistas. Legal. Eles fazem essa votação e eles deixam claro pra gente como que é feita. Então é legal pra gente acompanhar e saber como que funciona. A Bola de Ouro não é um prêmio oficial. Uma revista francesa decidiu fazer essa premiação que é votada por jornalistas. É algo totalmente inovador. Então é legal sim, não adianta reclamar, mas esse não é o prêmio de melhor do mundo, então vamos esperar o prêmio oficial, né? Aí vai ter gente que vai falar da FIFA. Ah não, porque a FIFA vota os jogadores, os capitães e aí vai dar certo. Daqui a pouco vocês vão ver o Messi votando em Lautaro Martins para melhor do mundo, e aí eu quero dizer que vocês vão dizer que o método da FIFA é melhor. Eu acho que todos os métodos deveriam... Todos não, o método da FIFA, que é o melhor do mundo, não a Bola de Ouro, deveria alterar. Porque é inválido, você vai ter o Messi voltando pro Lautaro, em 2022 o Vinícius ganha a La Liga, ganha a Champions League, com um gol na final da Champions League, e o Tite vai lá e usa o seu voto para ajudar o Neymar na sua colocação. Porque claramente o Neymar não foi melhor do que o Vinícius naquela temporada. E é muito legal ver um volante ganhar o prêmio, né? Agora o pessoal reclamou que teve um quesito de jogo limpo, pedindo para os jornalistas avaliarem o fair play do jogador. Muita gente disse que colocaram só para prejudicar o Vinícius. Mas vamos lembrar, não sejamos hipócritas. Nós fizemos isso. Quando o Vinícius foi suspenso na seleção brasileira por dar um tapa na cara do James Rodrigues e reclamar com o árbitro, a gente disse que ele não representava a seleção e de que ele estava fazendo uma Copa América ruim. Nós avaliamos o fair play do Vinícius na Copa América. Por que a premiação não pode avaliar? Bom galera, o vídeo foi esse. Deixei esses comentários. Valeu!